Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Tem ouvidos para ouvir? Vai guardar essa palavra? Não sei o que acontece comigo e com você. Nós vivemos num mundo ruim, porque nós costumamos dizer. Nós buscamos o Senhor só quando nós temos falta dele. Só quando nos falta a última esperança. Eu abomino, alguém fala assim: o Senhor é da última esperança. Não, é da primeira, filho. O Senhor é da primeira. É da primeira e única. Fala assim para mim: o Senhor é a minha única esperança. Só Ele pode resolver a minha vida. A minha igreja é o canal que me liga ao Senhor. Você só vai ser feliz quando você tiver esses dois pilares. Eu não vivo sem Deus. Eu não vivo sem minha igreja. Pastor, eu terminei, pastor. Em nome de Jesus. Lucas 14, versículos 22 a 35. É uma história de vida. Eu tenho que aborrecer minha família, aborrecer meu irmão, aborrecer minha esposa, aborrecer meu filho, aborrecer minha irmã, aborrecer meu irmão, carregar a cruz, ser fiel, ser inteligente, porque eu sem inteligência eu não faço nada, eu vou dar um buraco. E por fim, eu tenho que abrir mão de tudo que eu tenho para servir o Senhor. Amém. Glória a Deus. Bate palma e dá glória a Deus. Profundo, irmãos. A renúncia. Que você possa estar aprendendo sobre a renúncia nessa noite. Um certo dia, um dos discípulos perguntou a Jesus, o Pedro, precipitado, mas verdadeiro, falou: Senhor, eu estou largando tudo por amor de Ti. O que eu vou receber em troca? Ele disse: na verdade te digo que aquele que largar tudo por amor de mim, aquele que renunciar tudo por amor de mim, receberá 100 vezes mais, tanto nesta vida como na vida vindoura. Então, para a gente ganhar as coisas do reino, nós temos que abrir mão daquilo que é terreno, daquilo que satisfaz o nosso ego, mas desagrada a Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Esta é uma palavra que mexe com o coração do homem, porque nem todos estão dispostos a renunciar. É somente para aqueles que têm fé, somente para aqueles que querem viver o reino de Deus, somente para aqueles que querem viver as maravilhas de Deus. Amém? Põe a tua mão na altura do teu coração. Glória a Deus. Dá um dó maior. Aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Com as suas palmas agora, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo
Louve o Senhor. A Ti, ó Rei Jesus. Ó Pai, queremos te coroar nesta noite. A Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome. E nos rendemos ao Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. E eu consagro todo meu ser a Ti. Queridos, nessa noite nós recebemos uma palavra de Deus que nos ensina a calcular, a construir, a viver uma vida de paz com Deus, deixando Deus guiar e dar direção para as nossas vidas. A palavra que foi dirigida nesta noite, profunda. Ninguém constrói uma torre, um edifício, sem primeiro calcular o que se vai gastar. Porque é melhor calcular do que começar a construir e não terminar a construção. Os inimigos vão passar e vão rir, porque não conseguimos concluir aquilo que queríamos fazer. Isso fala de dependência de Deus. Fala assim: eu preciso depender de Deus. Só vou conseguir alcançar metas e objetivos quando eu colocar Deus no primeiro plano. Amém, queridos? Então, nessa noite eu quero que você feche os seus olhos. Nós vamos estar orando com o bispo nesse momento pela sua vida. Hoje nós estamos trabalhando dentro do tema culto do livramento. E hoje nós recebemos o ensinamento de Deus, o ensinamento do céu, como procedermos, porque às vezes nós entramos em situação porque não pedimos direção a Deus, vivemos aflitos, angustiados, desesperados e precisamos de livramento. E às vezes o próprio livramento, nós mesmos, poderíamos estar criando a situação de livramento, mas criamos situações porque não buscamos direção de Deus. Mas Deus nessa noite, com a sua graça e misericórdia, Ele está nos ensinando nessa noite a colocar Ele em primeiro plano. Talvez você entrou aqui, tomou decisões precipitadas, está envolvido em uma situação que precisa de um livramento de Deus. Quem precisa de um livramento de Deus aqui? Então repita comigo: Senhor meu Deus, eu sei que a Tua graça é grande, porque graça significa favor imerecido. Diga: meu Deus, eu sei que o Senhor sabe o que eu estou passando, o que eu preciso, e sei que o Senhor pode me dar livramento, seja situações que eu mesmo criei e que isso está me fazendo sofrer, me dá livramento. E se é alguma coisa espiritual que está acontecendo, me impedindo de receber a vitória, o Senhor nesta noite é poderoso para abrir uma porta de escape, um livramento, porque está escrito na Tua palavra que o Deus que prova é o mesmo Deus que nos dará o escape, o livramento. Diga: meu Deus, uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, outros confiam na força do seu próprio braço de carne, mas nós confiamos mais forte, nós confiamos no Teu nome, que fez os céus e a terra. Tu és o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Eu reconheço a Tua soberania, e nesta noite eu vou orar com fé, baseado na Tua palavra. Eu chamo o Senhor para ser o primeiro e o último, o alfa e o ômega, aquele que tem o poder de mudar minha história. Diga: meu Deus, seja qual for a área da minha vida, eu creio nesta noite no livramento do Senhor. Comece a orar, feche os seus olhos.